Boa noite, mulher de Deus. Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem. O dia foi ótimo? Ah, pastora, foi mais ou menos. Ah, foi bom. Amada, é assim, ó. Foi bom, glória a Deus. Não foi bom, glória a Deus. Vamos fazer igual a Davi. Vamos adorar, vamos glorificar, independente do que aconteceu. Se Deus concedeu aquilo que nós queríamos, glória a Deus. Se não concedeu, glória a Deus. Deus tem os motivos dele que são muito melhores e mais bem intencionados que o nosso. Porque, ó, eu digo que muitas vezes a gente tem a boa intenção de fazer as coisas, de fazer do nosso jeito, de fazer da maneira que a gente entende que é certo. Mas sabe aquele ditado de boas intenções o inferno tá cheio? Porque são muitas vezes a boa intenção que leva a pessoa a cometer coisas que afastam ela da presença de Deus. E é isso. A gente às vezes não tem que agir com a boa intenção, a gente tem que agir dentro do princípio que Deus nos ensinou para agir. Se o princípio de Deus não está dentro da sua boa intenção, então você deixa a boa intenção de lado e faz o que você vê que, pela instrução de Deus, é o certo, que você pode ter certeza que você vai ser respaldada. Quando você faz aquilo que Deus te instruiu para fazer, ele se responsabiliza. Quando você faz na sua boa intenção, aí é você que tem que se responsabilizar, porque a sua boa intenção é a mesma coisa que a força do seu braço. E muitas vezes a força do nosso braço nos leva a cometer atitudes que vão derrubar outras pessoas, até mesmo causar a nossa queda. Viu? Então, guarda isso para você, porque nem sempre é a boa intenção que conta, tá? Olha só. Sabe quando Deus te dá uma instrução e nessa boa intenção você, porque de outra forma seria melhor, quer reverter as coisas, e muitas vezes Deus te mostra algum lugar, Deus te dá algum caminho, Deus te dá alguma direção, você até chega, mas você fica apegado a condições daquela situação anterior, daquele lugar anterior. Enfim, se fosse tudo tão bom, se fosse tudo tão perfeito, se fosse tudo dentro dos princípios de Deus, Ele não tinha te tirado, Ele não tinha te conduzido para outros caminhos. Tudo que o Senhor tem para nós, Ele é bom. Tudo que o Senhor tem para nós é bom. Tudo que o Senhor coloca diante de nós, que seja de acordo com o que Ele se Ele que colocou está de acordo com a vontade dEle, é bom. Porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E às vezes você fala assim, pastora, mas não tem coisas que Deus faz que às vezes nós sofremos? É que na verdade, entenda, na verdade, aquilo que Deus permite que nos traz sofrimento, nada mais é do que o resultado de escolhas mal feitas. Porque assim, eu escolhi mal. Aí eu entrei na presença de Deus. Aí eu tô sofrendo o resultado daquela escolha. Foi Deus que mandou pra mim? Não. É o resultado que Deus permitiu chegar. Deus não vai pôr um muro e falar, não vai vir. Ela plantou, ela não vai colher. Não, alguém tem que colher aquilo. Quem plantou foi você, você colhe. O diferencial tá não na colheita. O diferencial tá na sua postura diante dela. Como que você vai colher? Porque na presença de Deus, nós temos uma força. Nós temos que entender que Deus é a fortaleza que nos levanta em qualquer situação. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a provisão. É dele que vem tudo que nós precisamos para nos fortalecer e manter firme. Só que muitas vezes Deus quer nos nutrir, Deus quer nos alimentar e nós não aceitamos, nós rejeitamos esse alimento. Quantas vezes Deus não quis te alimentar e você rejeitou? E para você ficar firme para a batalha do dia, porque assim, nós já temos o dia a dia, nós já temos as nossas lutas. Porque Satanás, ele está todos os dias, ele é incansável. Quando você se coloca na presença de Deus, as forças da maldade, as hostes espirituais, elas lutam contra você. Por quê? Porque quem não está com ele está contra ele. Então eles lutam contra você. Eles lutam porque eles querem de qualquer forma sempre eles querem tirar alguém do reino. Sempre eles querem tirar alguém do caminho de Jesus. Sempre eles vão querer ceifar a vida daquele que se colocou nas mãos de Cristo. Sempre. Porque aquele que está em cima do muro, aquele que está achando que vai mais tarde, aquele já é dele. Porque assim, um dia eu vou. Então, se um dia você vai entrar na presença de Deus, enquanto você não entra, você está fora. Então, para ele, tá tudo bem. Ele vai só alimentando essa ilusão de que um dia você vai conseguir entrar e talvez não consiga. Porque é com isso que ele conta. Entendeu?
Aí você se posiciona? É claro, gente, 10 mil cairão ao seu, mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Esse é o dia a dia de quem está na presença de Deus. É uma briga espiritual que nós não temos como ver, mas Satanás fica todos os dias tentando nos arrancar do caminho que nos leva até Cristo. Por isso nós temos as nossas adversidades. E o que diferencia é a nossa postura. Porque se antes, diante das adversidades, você cedia, você fazia, acontecia e deixava, fazia um monte de coisa que é desaprovada por Deus, hoje não, hoje você não pode fazer. Aliás, quanto mais intimidade você vai tendo com Deus, você vai perceber que em determinadas situações parece que Deus te põe um freio, um cabresto. Eu falo isso. Eu falo que porque acontece comigo. Que assim, quando você ouve falar, bom dia, eu sou a pastora Luana e tal, isso não me faz, não me torna melhor que você em nada. Eu estou sujeita a todos os problemas dessa terra. E aí tem momentos, tem situações que eu passo que a velha criatura grita, e eu já falei aqui que eu vou igual um búfalo, tentando já para resolver. Quando eu sinto assim que parece que sabe quando, como é que é o nome? Rédea, né? A rédea do cavalo, que tá presa na boca dele. E quando você tá andando de cavalo, não sei se vai alguém que já anda a cavalo, mas pra você entender. A pessoa tá andando a cavalo, ela tem aquela corda que é presa na boca. Quando ela puxa, ele entende que é pra frear. É isso que eu entendo, gente. Que tem momento que na hora que eu entrego a minha vida para Deus com tanta frequência, eu estou todo dia buscando a manutenção, e quanto mais eu busco ter intimidade com Deus e fortalecer o meu espírito no Espírito Santo de Deus, ele se sobrepõe, cada dia mais ele está mais intenso em mim. Então isso significa o quê? Que nesses momentos que eu saio desenfreada querendo fazer daquele jeito que eu faria antes, ele puxa a rédea e eu faço igual aquele cavalo assim, ó, chega a empinar para trás, querendo, né? Mas eu paro, faço assim, ó. É assim. Por quê? Porque eu queria, mas o Espírito Santo não me permite. Tem coisa que ele me constrange de uma forma dentro de mim que ele fala, não, você não vai fazer. Aí você fica chateada com você mesma, chateada, irritada, magoada. Mas posso te falar, passa tão rápido. É verdade, passa rápido, não é mentira, passa rápido. Com 2 horas você já esqueceu. Você já digeriu. Esqueceu não, mas digeriu. Já passou aquela dor de querer revidar e não conseguir, porque o Espírito Santo não permitiu. Ele te constrangiu ao ponto que você ficou tão constrangido que você ficou com vergonha de pensar em revidar. Mas se você não se deixasse dominar pelo Espírito Santo de Deus e saísse do controle e fizesse tudo aquilo que a sua carne quisesse fazer, você ia se expor. E depois a vergonha ia ser tanta que você ia ficar uma semana lembrando daquilo. Uma semana, além de entristecer a Deus, perder ponto com Deus, que você perde, porque você tinha consciência que você tinha condição de não fazer e fez, você fica uma semana se martirizando, arrependendo. Olha, é subhumano. E que bom que é assim. Porque aí se você passou por uma situação assim, você não vai querer passar de novo, aí você vai recebendo de Deus e Deus vai te freando, puxando as rédeas, e você vai a cada dia mais se submetendo à vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E quando eu falo aqui, no livro de Gênesis, o capítulo 19, versículo 26, diz o seguinte. Quer ver? Saiu daqui? Opa, chegou. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida no estado de sal. Acabou para ela ali. É isso. Que no momento em que nós estamos em situações adversas e a gente olha para trás para querer aquilo que a gente era, não é necessário. Mantenha-se firme, não olhe para trás, não sinta saudades. Você pode lembrar de quem você foi. Você pode lembrar do que você teve, você pode lembrar do que você fazia. E a lembrança muitas vezes vem. Vou dizer uma coisa pra você. Tem lembrança que você tem que repreender. Tem lembrança que você tem que olhar e falar, não, eu não quero mais ser isso. Eu não quero mais fazer aquilo. Você não pode alimentar. Quando você olha pra trás e sente falta, você lembra. Você pode lembrar, mas não precisa ficar olhando. Não precisa desejar de novo. Lembre
para que você não cometa mais. E se essa lembrança persiste, resista, rejeite, repreenda e segue rumo. E alimenta a sua mente com a leitura. E alimenta a sua mente com uma oração. Porque é isso que vai fazer a diferença para você. Tá? O Senhor hoje pede para que você esqueça. Amnésia você não vai ter. Mas você tem plena condição de rejeitar. E viu que aquela lembrança quer te dar sensações? Ore, repreenda. Quando você começar a orar e repreender, ela já vai embora. Faz para você ver se não funciona. Glória a Deus. Eu espero que você tenha recebido daí. Porque eu recebi daqui e até aqui o Senhor entregou. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo dia que Ele nos entregou, nos concedeu? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse dia, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, a Tua autoridade na vida das Tuas filhas. Senhor, assim como essa palavra que foi entregada nesta noite, que elas venham ser fortalecidas no Teu Espírito para que elas consigam rejeitar não somente as investidas através de atitudes, mas as investidas que são conduzidas por Satanás através de pensamentos, que levam elas a olharem para trás, a desejarem retornar, a querer sentir sensações que antes eram permitidas, pois elas estavam inseridas nesse mundo, mas hoje elas fazem parte do Senhor. Meu Deus, que ela venha ser revestida com o poder e autoridade, revestida com a tua armadura, que o Senhor derrame do sangue do Cordeiro sobre a vida de cada uma delas, livrando de todo o mal e limpando de toda imundícia desse mundo, meu Deus, em nome de Jesus. Que seja rejeitado agora, Senhor, todo sentimento de vontade, de desejo de retornar à velha criatura, seja rejeitada, repreendida e mandada para as profundezas do abismo, para que o seu nome seja honrado e glorificado através da vida das tuas filhas, que tem sim, Senhor, tentado ter uma vida contigo, meu Deus, e que em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que é no sangue de Cristo, elas continuarão em nome de Jesus. Meu Deus, dê força, sabedoria, entendimento para tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Rejeite toda lembrança, todo sentimento, toda sensação, toda vontade que você tem de voltar à velha criatura. Olhar para trás, esqueça. Ande, é para frente que se anda. É para frente que se anda. E se as lembranças virem, é para você não esquecer de quem você foi. E não para você ficar tentando reviver, mesmo que no escondido. Porque assim, o homem não te vê, mas o Senhor está te vendo. E além do Senhor, tem Satanás que conhece as suas fraquezas. E ele vai tentar te pegar justamente nelas. Mas você não faz mais parte desse mundo. Você hoje está no exército de Cristo, inserida no corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, você tem plenas condições espirituais de resistir, repreender e rejeitar. Um beijo no seu coração. Boa noite. Graça e paz. Até amanhã.